Estamos gravando. E o que a gente vai ver hoje foi o que faltou ver na aula passada, né? Aplicações da lei de Amperes. Eu espero que dê tempo da gente chegar em potencial magnético, definir o potencial magnético. Nós estamos andando aí mais ou menos com uma aula de atraso em relação ao cronograma que eu tinha previsto no início do semestre, mas tá tranquilo, porque acho que eu tenho uma ou duas aulas de folga no cronograma. Então, não tá, na verdade, nem chega a ser uma aula inteira, não, uma meia aula, em relação ao cronograma que eu previ inicialmente. Né? Mas vai dar tempo tranquilo da gente ver tudo com calma, numa boa. Então, não sei se a gente vai chegar em potencial magnético hoje, definir o potencial magnético A, mas, sei lá, talvez pelo menos definir ele e a gente trabalha com ele no início da próxima aula. O ponto principal hoje são as aplicações da lei de Ampère. Antes da gente começar, só lembrar onde é que nós estamos, né? A gente viu nessas aulas passadas aí, se eu tiver uma corrente elétrica, se tiver um movimento de cargas, esse movimento de cargas cria um campo magnético. Né? Uma corrente elétrica J, uma distribuição de correntes elétricas J de R', que eu posso pegar assim, sei lá, eu pego um sólido, né? Tem um material sólido aqui com formato qualquer, né? E aí tem uma densidade de corrente J, né? Que é a quantidade de carga por unidade de volume que passa por unidade de tempo numa unidade de área perpendicular à direção de movimento do J. E esse J pode variar no espaço, pode ser um valor diferente em cada ponto R' desse material sólido aqui. Vou fechar ele aqui, né? Então, no ponto R' ali, propriamente dito, né? Eu tenho esse valor de J de R'. E aí o que a gente viu é que essa distribuição de correntes ela provoca, em qualquer outro ponto do espaço, né, um ponto genérico aqui, ponto R, eu tenho um campo magnético que eu preciso para descrever de forma completa a força sobre uma carga de prova que está nessa região do espaço em movimento também. A gente escreve isso através de um campo magnético. E esse campo magnético, usando o Sistema Internacional de Unidades, ele é a constante μ0 dividido por 4π, vezes uma integral, né, dessa distribuição de corrente, J de R', um vetor, produto vetorial com R chapéu dividido por R ao quadrado, integrado em todo o volume onde eu tenho essa distribuição de carga. Esse vetor, tem um lápis amarelo aqui, deve dar para desenhar, esse vetor R aqui, né? R, já devem estar cansados dessa definição, né? É a distância, o vetor que dá a distância entre o ponto R, onde eu estou calculando o campo magnético, e o elemento de corrente que eu estou lá, R menos R', né? E esse R aqui é o módulo dele, que aparece aqui elevado ao quadrado. Essa integral é feita sobre todo o volume onde eu tenho a distribuição de cargas. Né? Essa constante μ0, ela vale 4π vezes 10 a menos 7 unidades do Sistema Internacional, Newton por ampere ao quadrado. Tinha que fazer umas contas aqui para eu conferir se está certo, mas eu acho que é isso mesmo. Né? É a chamada permeabilidade magnética do vácuo. Talvez na semana que vem, com certeza, a gente vai achar que qualquer material tem uma permeabilidade magnética. Essa aqui é o valor da permeabilidade magnética do vácuo no nosso sistema de unidades que a gente está usando, o Sistema Internacional. Essa equação aqui, né, é um postulado, a gente não deduz ela a partir de nada, né, é um postulado, uma base da nossa teoria, chamada Lei de Biot-Savart. A gente fez nas aulas passadas, né, tirando o divergente rotacional disso aqui, a gente achou equações que são equivalentes à lei de Biot-Savart, equivalente a um seguinte sistema de equações, que eu acho mais elegante, né? Equivalente a falar divergente
do campo magnético B é igual a zero, e o rotacional do campo magnético ele é essa constante μ0 vezes a densidade de corrente J. Por que eu acho mais elegante? É o jeito que a gente tem, né, de definir um campo vetorial. Eu dou para vocês o divergente dele e o rotacional. Se vocês souberem as condições de fronteira, esse campo B está univocamente determinado. Essa segunda equação aqui, esse conjunto de duas equações, me permite determinar o campo magnético. A segunda equação é conhecida como lei de Ampère. E a primeira lá, eu chamo ela de lei de Gauss para o magnetismo. Mas esse não é um nome universalmente aceito, não. É o professor. Oi. Tá me escutando? Tô escutando. Dessa vez o áudio foi. Na penúltima aula, a gente tem que colocar que 0 Newton, a unidade de medida é Newton por metro quadrado. Seu áudio está ruim mesmo, Túlio. Tá vindo todo cortado. Só escutei na penúltima aula ou na última aula. Assim, manda no chat, então, a pergunta. Enquanto você escreve aí, eu vou seguir aqui, ok? Na hora que eu perceber aqui. Bom, então eu tenho as equações para determinar o campo B univocamente, né? Eu repito, são equivalentes, duas equações são equivalentes à lei de Biot-Savart lá. Posso adotar essas como postulado, essa aqui como uma dedução a partir desses postulados, ou vice-versa. A gente fez o caminho, né? A gente postulou isso aqui, daqui a gente achou essas equações. É possível fazer o caminho inverso, eu deixei isso como desafio para vocês, dá um pouco de trabalho, tá? Mas fica aí como desafio. Mas acredite, é fácil, você postula isso aqui, daqui você deduz a lei de Biot-Savart. Então, são completamente equivalentes. Apareceu uma pergunta aí. A unidade de medida era Newton por metro quadrado de μ0. Um dos dois está errado, então, Túlio, não sei qual dos dois é. Aqui dá um pouco de trabalho de ver direto dessa relação aqui, né? Porque a unidade de campo magnético internacional de unidades é Tesla, né? Isso aqui é ampere por metro quadrado. Bom, posso fazer aqui. Vamos achar essas unidades, fazer um parênteses aqui, em amarelo aqui no campo, a gente conferir qual que é essas unidades qual que é a unidade correta do μ0, então. Né? Eu sei que força é carga vezes velocidade vezes campo magnético. Né? Então, as unidades... mas o que eu vou achar? Não vou achar a unidade do μ0, não. Professor, Oi. É porque eu olhei no livro aqui, está certo mesmo, é Newton por ampere ao quadrado. Newton por ampere ao quadrado. Então estava errado na aula passada, Túlio. Estava errado na aula passada, é Newton por ampere ao quadrado. O Lucas aqui está confirmando também, né? Obrigado então, para vocês. Se eu escrevi Newton por metro quadrado, estava errado na aula passada, esse aqui está certo. Então, tá? Peço perdão pelo erro anterior. Ela congelou, ela volta. Mas então vamos adotar isso aqui como postulado, tá? Deixei como desafio aí, quem quiser se divertir, tem um fim de semana aí para provar a lei de Biot-Savart a partir dessas relações. É divertido. Bom, isso aqui é a forma diferencial dessas equações, né? Eu posso achar também a forma integral delas. A gente fez isso na aula passada, né? Eu tiro a integral no volume dos dois lados dessas equações, né? Integro no volume dos dois lados, uso o teorema do divergente, na segunda eu uso o teorema do rotacional. A gente chega em equações que, de novo, são equivalentes, né? Que são... Vou escrever esse conjunto de equações, que a gente tem num quadro aqui, o conjunto de todas as equações. Eu chego em equações que são assim, né? Essas equações, divergente de B igual a zero, ela corresponde à integral de B escalar dA sobre uma superfície fechada qualquer é igual a zero.
Quer dizer, o fluxo de campo magnético através de qualquer superfície fechada é zero. As linhas de campo se fecham nelas mesmas. Se elas saem de uma superfície, elas vão entrar nela de novo. Elas se fecham nela mesmo. E a equação para o rotacional do campo magnético, né, que é μ0 vezes J, tirando a integral no volume dos dois lados, usando o teorema do rotacional, a gente chega à conclusão de que a circulação do campo magnético, ou seja, a integral de B escalar dl sobre um percurso fechado qualquer, é igual a constante μ0 vezes a integral de J escalar dA, né, sobre a superfície definida por esse percurso fechado. O sentido de dl está amarrado no sentido de dA, eu uso a regra da mão direita para achar isso. Essa integral de J escalar dA sobre a superfície circundada pelo caminho C, nada mais é do que a corrente que atravessa essa superfície aqui, né, que cruza essa superfície. Quando a gente fizer aplicações à lei de Ampère hoje, a gente vai ver exemplos disso aqui. Bom, eu deixei esse espaço aqui porque eu vou colocar as equações análogas para o campo elétrico. A gente sabe que o divergente do campo elétrico é a densidade de carga, a quantidade de carga que eu tenho por unidade de volume, dividido pela constante ε0, que é a permitividade elétrica do vácuo. E o rotacional do campo elétrico é igual a zero, né? Eu tenho essas 4 equações na forma diferencial. Essas equações também podem ser transformadas numa forma integral, né? Do mesmo jeito, faço integral no volume dos dois lados, né? Uso o teorema divergente, o teorema do rotacional, chego à conclusão de que a integral do campo elétrico, produto escalar com dA, sobre uma superfície fechada, é igual a 1 sobre ε0, a integral da distribuição de carga ρ de tal linha, quantidade de carga que eu tenho. Isso é uma equação, isso aqui é outra equação. Hein? É que eu consigo chegar a essa equação um tiquinho para lá? Consigo, não? Para não misturar as equações aqui. Tira esse ponto daqui. Não? Isso aqui me diz que o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada não é diferente de zero, se tiver carga lá dentro do volume, né, definido por essa superfície. Essa integral aqui é feita, a segunda integral é feita sobre o volume circundado por essa superfície fechada. E essa integral, né, aqui nada mais é do que a quantidade total de carga que está contida nesse volume circundado por essa superfície. Bom, essa última equação aqui, ela é equivalente a falar que a integral de E escalar dl, que a gente chama da circulação do campo elétrico, né, sobre um percurso fechado, é igual a zero. Então, eu tenho essas quatro equações na forma diferencial, né, que são equivalentes a essas 4 equações na forma integral, né? Em geral, quando a gente está fazendo um cálculo analítico, a forma integral é mais fácil de trabalhar com ela, né? Se você está fazendo um cálculo numérico, está usando um computador para determinar os campos elétricos e magnéticos, a forma diferencial é mais fácil de trabalhar, em geral. Tá? Essas equações aí, mais as condições de fronteira, permitem a gente determinar univocamente o campo elétrico e o campo magnético, né, na situação que a gente está considerando aqui. Eu vou chamar de eletromagnetostática. Parece alemão, né? Você junta um tanto de palavras para formar uma nova palavra. Nós estamos trabalhando, essas equações valem para o que se chama de eletromagnetostática, que, em outras palavras, em matemática, falar assim, a taxa de variação da densidade de carga no tempo é zero, né? A taxa de variação da densidade de corrente no tempo também é zero, ou seja, a variação do campo elétrico no tempo é nula e a variação do campo magnético no tempo também é nula. Eu tenho movimento de cargas, né? Eu tenho uma corrente J, mas essa corrente J, essa densidade de corrente J não muda no tempo. Nós vamos levantar essas restrições,
né, antes de acabar o curso, para a gente ter as equações na forma completa, válida em qualquer situação. Ok, então a gente tem tudo que a gente precisa na teoria, né? Tem essas 4 equações aí, de uma forma ou na outra, eu posso determinar o campo elétrico, campo magnético. Com o campo elétrico, campo magnético, eu sei as forças que agem sobre uma carga de prova em qualquer ponto do espaço, né? Conhecido o valor dessa carga e a velocidade dela. Em princípio, porque, na verdade, as equações são complicadas, né? Ok, eu sempre posso partir para uma solução numérica, que pode demorar mais tempo ou menos tempo, dependendo do computador que eu tenho, mas, em princípio, assim, a teoria está pronta, né? Agora, para achar uma expressão analítica para o campo elétrico e para o campo magnético a partir dessas equações, a gente só consegue resolver isso em alguns casos especiais, casos que têm uma simetria grande. E comentei sobre isso na aula passada, né, que o problema é o seguinte, assim, a coisa que você quer calcular, seja ela campo magnético ou campo elétrico, ela aparece dentro de uma integral. Para resolver a integral, eu preciso saber qual que é o campo elétrico, como que o campo magnético varia sobre essa superfície, né, sobre esse caminho aqui, mas isso é o que eu não sei, isso é o que eu quero calcular para começar, né? Então você fica assim, sem saída. Como é que você faz? Mas, se a situação tiver simetria autossuficiente, como a gente já encontrou, né, quando a gente estava resolvendo a lei de Gauss, né, essa aqui é a lei de Gauss, a gente já resolveu ela, né, e agora a gente tem que resolver essa equação aqui, a lei de Ampère, que tem várias similaridades. Quando é que a gente consegue uma solução analítica dessa equação? Né? Vamos olhar agora para essa equação aqui. Sem muito trabalho. Quando eu tenho simetria grande o suficiente para poder escolher um percurso sobre o qual eu posso falar alguma coisa sobre o campo magnético, eu posso falar qual que é a direção do campo magnético e, em particular, assim, se o campo magnético tiver o mesmo valor em todos os pontos desse percurso, então o campo magnético é uma constante aqui para essa integral, né? Se ele tem o mesmo valor em todos os pontos dl. Aí eu posso tirar ele fora da integral. Pronto, acabou. A integral é só o tamanho do caminho. Né? Eu preciso saber esse lado de cá também. Né? Eu preciso ter a densidade de corrente. Bom, então, assim, a vida é tão simples. É uma forma de ver, uma forma otimista de ver. Né? Só tem 4 situações em que você consegue resolver essas equações analiticamente. Linhas infinitas de corrente, exemplo 5.7 lá do nosso livro-texto. Planos infinitos de corrente, exemplo 5.8 do livro-texto. Solenoides infinitos, exemplo 5.9, e toroides infinitos, exemplo 5.10. Está feito lá no livro, está resolvido, mas eu quero passar por pelo menos alguns desses casos, olhando cuidadosamente quais são as condições, o que é que a gente está usando para poder tirar o campo magnético de dentro da integral. É importante entender isso bem, tá? Então, eu quero passar por pelo menos 2 desses exemplos aí, pelo menos linhas infinitas de corrente e os solenoides finitos, mas vou comentar sobre os outros também, tá? Olha, eu falei, não confundo as coisas, né? Já chamei a atenção disso, vou chamar de novo, assim, lei de Ampère, né? Essa equação aqui, né? A gente só consegue resolvê-la analiticamente nesses 4 casos, ou então combinações desses casos. Né? Se você tiver, por exemplo, 2 planos infinitos, né? Ou um solenoide e um toroide, eu posso resolver para o solenoide individualmente, posso resolver para o toroide individualmente e somo as 2 soluções, porque o campo magnético obedece ao princípio da superposição. Então, a gente pode achar a solução. Campo magnético provocado pelo solenoide é esse aqui. Agora, tira o solenoide, vamos colocar o toroide. Campo magnético criado pelo toroide é esse aqui. Né? Toroide mais solenoide. Qual que é o campo magnético total? Campo magnético de um mais o campo magnético do outro. Soma vetorial. Né? O campo magnético obedece ao princípio de superposição. Tá? Então, mas o fato de a gente não conseguir resolver essa equação analiticamente numa situação mais complexa, né, em que não tem simetria, não é nenhum impedimento a que isso aqui seja uma lei da natureza. É um problema nosso de não conseguir resolver, não ter um método matemático para resolver a equação. A lei de Ampère é uma lei fundamental da natureza, ela é sempre válida em qualquer situação. A gente não consegue
achar a solução matemática dela é um problema de incompetência matemática nossa, ok? Mas, numericamente, a gente consegue, né? A gente, com a aproximação que a gente quiser a princípio. Né? Muito bem. Vamos olhar essas situações, então, para a gente poder entender direitinho o que é que a gente está fazendo. Então, caso 1, né? Vou passar pelos 4 casos, aí pronto, vocês já sabem resolver a lei de Ampère, todos os casos que a gente consegue resolver analiticamente. O caso 1 é um fio, eu tenho um fio infinito com corrente e passando nele. Está lá no livro, mas, como eu disse, né, eu quero passar por isso aqui. O exemplo era o 5.8, não, 5.7. Exemplo 5.7 do livro. A situação é a seguinte, né? Eu tenho um fio e esse fio é longo o suficiente. Na prática, nenhum fio é infinito, né? Mas, se ele for longo o suficiente, eu estou querendo achar o campo magnético aqui a uma distância do fio, que vou chamar de S. Né? Uma distância S do fio que é pequena comparada com o tamanho do fio. Então, imagina que você está aqui bem próximo desse fio, você olha aqui, tão longe quando você consegue avistar, o fio não termina. Olha para o outro lado, também esse fio. Do ponto de vista de quem está aqui, esse fio é infinito. Tá? Ele só precisa ser longo o suficiente, ou seja, o comprimento tem que ser muito maior do que essa distância que eu estou do fio. Muito bem. Na verdade, a gente já resolveu esse problema antes usando a lei de Biot-Savart. Você consegue calcular o campo magnético a uma distância qualquer aqui do fio, né? Usando a lei de Biot-Savart, integrando sobre esse fio aqui. Tá? Isso está feito, acho que a gente não fez na aula, mas é um dos problemas recomendados para você. Não, é o exemplo 5.5 que está lá, mas tem um dos problemas que eu recomendei que usa o resultado do exemplo 5.5, então vocês acabam tendo que fazer. Mas assim, olha esse exemplo 5.5 com cuidado, tá? Vocês veem o cálculo com a lei de Biot-Savart e compara com a dificuldade que é fazer o cálculo pela lei de Biot-Savart com o jeito que a gente vai fazer aqui usando a lei de Ampère. Tá? Ok. O que eu posso falar sobre o campo magnético aqui num ponto a uma distância S do fio? Eu sei que esse campo magnético não pode depender do fato de eu estar a distância S do fio aqui ou estar nesse ponto aqui a mesma distância S. Por quê? Porque se eu estiver aqui e olhar em volta de mim, o que eu vejo? Eu vejo um fio ali, a uma distância S abaixo de mim, e esse fio vai até o infinito, e não vejo mais nada. Se eu vier para cá, eu vejo a mesma coisa. Né? Se eu deslocar uma distância Z para cá, eu vejo a mesma coisa. Um fio infinito ali embaixo, uma distância S de mim, ele vai até o infinito para lá, vai até o infinito para cá, nada mudou. A física aqui é a mesma física aqui, a situação aqui é a mesma situação aqui. Nenhuma grandeza física pode depender de Z. Tá? Se essa distância, se isso aqui é o eixo Z, né? Essa distância, essa direção aqui é a direção Z, nenhuma grandeza física, o campo magnético em particular, né? Nenhuma grandeza física pode depender de Z. Por quê? Porque a situação física nesse ponto aqui, digamos, Z igual a zero, e nesse ponto aqui, coordenada é Z, diferente de zero, é a mesma situação. Então, é a mesma situação física, todas as grandezas físicas têm que ser as mesmas. O mesmo argumento se eu girar em torno do fio, se eu variar a coordenada φ. Tá? Aqui eu não consigo desenhar, né? Mas imagina que você mantém a sua distância ao fio, a mesma distância S, e você gira em torno do fio. Tá? A 180 graus eu vou aqui para baixo, né? A mesma distância S do fio. O que eu vejo? A mesma coisa que eu vejo ali em cima. Não tem jeito, não tem nada diferente. Qualquer grandeza física calculada nesse ponto tem que ser exatamente a mesma de calculada nesse ponto. Ou a situação só muda se eu me afastar do fio, se eu aumentar S. Aí muda, né? Porque agora eu vejo um fio que está um pouco mais longe de mim. Ou se eu diminuir S, aí eu vejo um fio mais próximo de mim. Então, o campo magnético e toda e qualquer outra grandeza física só pode depender da distância até o fio, só pode depender da coordenada S. Então, o campo magnético B
tem que ser função apenas de S. Ele não pode ser função de Z, não pode ser função de φ, tá? Porque nada no problema muda quando Z muda ou quando φ muda. Importante entender isso. Tem mais um argumento aqui, que é o seguinte: a gente sabe que o campo magnético ele tem que obedecer a essas equações aqui. O rotacional de B é diferente de zero, porque o rotacional de B é igual a μ0J, né? Ou seja, o campo magnético tem circulação. Isso aqui implica que a integral de B escalar dl sobre um percurso fechado, não? É diferente de zero. Na verdade, é igual a μ0J, né? E eu tenho uma densidade corrente aqui, eu tenho corrente, não tem densidade corrente. Então, a circulação do campo magnético é diferente de zero. Tem um campo magnético nessa região do espaço e as linhas de campo são fechadas, elas circulam, tá? E o campo magnético também ele tem divergência zero, né? Sempre. Ou seja, as linhas de campo não são abertas, não estão se afastando, divergindo de um ponto no espaço. Olha, eu sei também que o campo magnético tem que ser perpendicular à densidade corrente, ou seja, ele tem que ser perpendicular à corrente. Vou colocar um sinal de vetor aqui para indicar esse sentido aqui. Ele tem que ser perpendicular a Z. Nesse problema aqui, se eu chamei a direção do fio de direção Z, o campo magnético tem que ser perpendicular a Z. Por quê? A lei de Biot-Savart já me diz isso, né? Na lei de Biot-Savart, eu sei que o campo magnético ele é proporcional à integral de densidade de corrente com R chapéu, né? Ok, tem um R ao quadrado aqui. Ou seja, o campo magnético tem que ser perpendicular ao vetor J e ao vetor R chapéu, o vetor que vai do elemento de corrente até o ponto que eu estou calculando. Ele tem que ser perpendicular a essa direção S e tem que ser perpendicular à direção Z, que é a direção de J. J está nessa direção, R chapéu está nessa direção S. J está na direção Z chapéu, R chapéu está na direção S chapéu, o campo magnético tem que ser perpendicular aos dois. Sobrou o quê? A direção φ chapéu. Ou seja, o campo magnético tem que estar na direção φ chapéu, ele tem que estar na direção que circula aqui em torno do fio. Circulação diferente de zero, divergente igual a zero. Conclusão desses dois argumentos: campo magnético, vetor campo magnético, ele é uma função. Se variar, né? Se variar, ele varia só com a coordenada S. E ele está na direção φ chapéu. Tá? Essa é a conclusão que eu tiro desses argumentos de simetria. Então, o que eu vou fazer aqui é escolher um percurso para aplicar a lei de Ampère, um percurso tal que eu mantenho a distância S constante, seja sempre a mesma, e o percurso segue o φ chapéu. Esse percurso que eu uso para aplicar a lei de Ampère, né, é o que a gente chama de um percurso amperiano. E isso vai ser, então, né, o percurso conveniente de ser usado aqui. Eu vou copiar a figura do livro, vai ficar muito melhor do que qualquer coisa que eu consiga fazer. Figura 532 do livro. Está aqui o meu fio infinito, com a corrente I passando nele, né? Aí eu pego um círculo de raio S, né? Então eu mantenho a distância ao fio sempre a mesma, né? E vou aplicar a lei de Ampère, que é a integral de B escalar dl sobre esse percurso C aqui, ó, vou colocar um C em vermelho, que é esse percurso aqui, não, que é comandado pelo vetor dl aqui. Assim. Esse é o dl que eu vou usar aqui. Isso aqui tem que ser igual a μ0, a integral de J escalar dA, né, sobre a superfície definida por esse percurso fechado. Essa integral aqui, J escalar dA, né? Então, o dA, se eu escolher como superfície a área do disco, né, circundado pelo percurso C, eu escolho como superfície S sobre qual fazer essa integral, essa área desse disco aqui. Né?
qual que é o J escalar dA? dA tá, eu escolho dA aqui na direção, ó, DL está nessa direção, dA vai ficar na mesma direção da corrente, não? Então, dA é paralelo à corrente, e eu só tenho, J só tem densidade de corrente nesse ponto aqui. A integral de J escalar dA sobre todo esse círculo vai me dar a corrente que corta esse disco. Não? E 0 vezes I, a corrente que atravessa esse disco aqui. Do lado de cá, o que eu tenho? Essa integral de B escalar dL. Ó, o nosso argumento de simetrias fala que B é paralelo ao vetor dL em todos esses pontos, não? Porque B é uma função de S e está na direção φ-chapéu. O meu dL, né, ele tem módulo dL e ele também está na direção φ-chapéu. Ele descreve esse círculo, né, em torno do fio. Então, B é paralelo ao dL em todos os pontos. B escalar dL vai dar simplesmente B função de S vezes dL, não? E eu estou integrando isso aqui sobre todo o percurso C, sobre o fio todo. Nessa integral, né, B só pode depender de S. E S tem o mesmo valor em todos os pontos desse círculo. Vou percorrendo o círculo aqui, S é sempre o mesmo. Ou seja, o B de S é uma constante. Isso aqui vai ser B. Pode ou não ser uma função de S, né? Mas se for função de alguma coisa, é função só de F. A integral de dL sobre o fio todo, que me dá o comprimento do fio, né? Então, eu vou ter aqui essa função B de S, que eu não sei ainda quanto que é, né? Vezes o comprimento do fio, é um círculo de raio S, então o comprimento é 2π vezes S. E isso aqui tem que ser igual a μ0i. Quer dizer, essa integral, cujo valor é a função B de S vezes 2πs, que é o comprimento do fio, isso aqui tem que ser igual a μ0 vezes a corrente que atravessa o disco definido pelo percurso amperiano sobre o qual eu apliquei a integral. Ou seja, essa função B de S é μ0i sobre 2πs. E o campo magnético, pelos nossos argumentos de simetria, é essa função na direção φ-chapéu. Então, pronto. O campo magnético, né, em qualquer ponto do espaço R, ele só depende da distância ao fio da corrente, né, μ0 sobre 2π, 1 sobre S, na direção φ-chapéu. Ele tem rotacional diferente de 0, né? Ele circula em volta do fio. Né? O módulo do campo magnético é sempre o mesmo, na mesma distância ao fio. Né? A orientação é a orientação φ-chapéu. Ele cai com a distância ao fio. Né? Tranquilo. Usando a lei de Biot-Savart, a gente chega no mesmo resultado. A lei de Biot-Savart, inclusive, te dá um resultado mais interessante, porque você pode calcular o campo magnético de um fio finito de corrente. Não precisa ser um fio infinito. Você acha o campo magnético de um fio infinito, né? Esse exemplo 5.5, né? Aí você faz o fio tender para um comprimento infinito, você chega exatamente nesse mesmo resultado. Então, aconselho fortemente a olhar esse exemplo 5.5 com cuidado e comparar com essa solução aqui. Eu passei pelos argumentos de simetria bem devagar, né, para ficar bem entendido. Bom, esse é o primeiro caso que a gente consegue achar uma expressão analítica para o campo magnético usando diretamente a lei de Ampère. O segundo caso é um plano infinito de corrente. Vou direto copiar a figura do livro. Ou seja, eu tenho uma superfície, né, na qual está passando corrente elétrica. Então, eu tenho uma densidade superficial de corrente. Vou copiar a figura do livro, é essa aqui. Ó. A gente entende. O plano infinito qual eu estou falando é essa superfície desenhada aqui em cinza. Tá? É um sistema de eixos aqui, x, y e z, né, para ajudar a gente a orientar. Nesse plano, mostrado em cinza claro, está passando uma corrente, indicada por essas setas aqui.
é uma corrente, né, que existe nessa superfície. Eu tenho um certo tanto de corrente por unidade de comprimento perpendicular à direção da corrente. Como a corrente está na direção x, vou pegar um lápis preto aqui, para poder escrever em cima desse branco aqui, ó, K é um vetor, né? É a quantidade de corrente que passa por unidade de comprimento na direção x, na direção y, né? A corrente está na direção x. Ela tem um módulo K e está orientada na direção x chapéu. Sempre. Quais que são os argumentos de simetria aqui? Agora, nesse aqui eu vou passar mais rápido, e aí para o caso do solenoide, que eu acho mais delicado, eu vou mais devagar nele, tá? Os argumentos de simetrias aqui são o seguinte: olha, o campo magnético tem que ser perpendicular à corrente, então ele tem que ser perpendicular a K. K está na direção x chapéu, o campo magnético só pode estar na direção Z ou na direção Y, né? Ele tem que ser perpendicular à direção da corrente, que é a direção x. Mas a componente na direção Z, se a gente passar para pensar aqui um pouquinho, ela se anula. Por quê? Porque o plano é infinito. O campo magnético criado por uma linha de corrente aqui na posição Y é equivalente ao campo magnético criado por uma linha de corrente simétrica a essa aqui, só que na posição menos Y, né? Então, tem uma linha de corrente aqui na direção menos Y, tem o simétrico dela na posição mais Y. Corrente ao longo de X, a posição dessa linha de corrente mais Y aqui, menos Y lá. A que está aqui na posição mais Y, ela cria uma altura Z, um campo magnético, se vocês estão me vendo ali, né? Vai criar um campo magnético numa altura Z aqui, na direção menos Y. Né? A linha que está no menos Y lá cria um campo magnético na outra direção. Tá? Então, a contribuição em Z do campo magnético criado por uma linha de corrente em mais Y é cancelada pela contribuição do campo magnético criado pela linha de corrente em menos Y. Tá? Então, eu não tenho componente do campo magnético ao longo da direção Z. O campo magnético pode depender só... o campo magnético tem que estar orientado na direção Y. E ele só pode depender de Z. Por quê? Porque se eu manter a minha altura do plano, né? Ou acima dele ou abaixo dele, se eu manter a coordenada Z e andar nas direções X e Y, eu vou ver sempre a mesma paisagem, né? Assim, eu estou vendo sempre o mesmo plano infinito lá, que está à mesma distância de mim, se eu estiver mantendo a direção, a coordenada Z constante. Né? O módulo do campo magnético, então, só pode depender da distância ao plano e ele tem que estar na direção Y. Então, esses argumentos de simetria me dizem que o campo magnético ele pode ser função apenas de Z, da distância ao plano, deve ser, não, porque eu estou mudando, eu espero que seja, mas pode ser que não seja. E ele só pode estar ao longo da direção Y, que é perpendicular à corrente e que não é cancelada pelas contribuições das linhas em menos Y e mais Y. Muito bem. Tem mais uma coisa aqui. B tem sinais opostos para Z positivo e Z negativo. Se eu estiver acima do campo, se eu estiver acima do plano, o campo magnético está numa direção, né, que vai ser a direção menos Y. Se eu estiver abaixo do plano, essas linhas de corrente criam um campo magnético na direção mais Y. Então, abaixo do plano, o campo magnético está na direção mais Y. Acima do plano, o campo magnético está na direção menos Y para essa corrente que está na direção X. Para isso, eu estou usando a regra da mão direita, né? Se vocês me viram aqui. Ou seja, B é paralelo a menos Y, né? Para Z maior do que zero, e é paralelo a mais Y chapéu para Z menor do que zero, abaixo do plano. Então, sei tudo isso aqui. Para isso, então, eu quero aplicar a lei de Ampère. Para aplicar a lei de Ampère, vou escolher um percurso amperiano
um percurso sobre o qual fazer essa integral aqui conveniente. E o percurso conveniente, nesse caso, é esse que está mostrado aqui, ó, esse retângulozinho, né, que é paralelo ao plano ao longo da direção y, né, e eu percorro ele aqui, já sei a direção do campo magnético, não quero um lápis vermelho aqui que aparece bem aqui. Eu percorrer esse retângulo aqui nesse sentido, dl, aí eu desço perpendicular ao plano, né, volto lá paralelo ao plano andando na direção mais y e subo de novo perpendicular ao plano. Tem um percurso fechado, que é esse retângulo, que cruza o plano, então eu tenho corrente cruzando esse plano, e a quantidade de corrente que eu tenho cruzando esse plano, né, que é calculado, eu preciso dela, né, porque isso aqui é a integral de J escalar dA sobre a superfície definida por esse percurso fechado. Eu pego a área desse retângulo aqui, a quantidade de corrente que passa aqui é, deixa a constante de zero aqui, é a quantidade de corrente por unidade de comprimento que eu tenho, vezes L, que é esse comprimento desse lado do retângulo paralelo ao fio. Né? Esse comprimento aqui, ó, né? Essa é a quantidade de corrente que passa lá. Essa integral, né? A contribuição para a integral dessa parte do caminho e dessa parte, as partes perpendiculares ao plano, é nula, né? Porque o campo magnético ele está na direção menos y acima do plano e na direção mais y ao longo do plano, e ele tem o mesmo valor em todos os pontos, porque todos os pontos desse ramo aqui do retângulo estão à mesma distância do plano, eles têm a mesma coordenada z, e o campo magnético só depende de z. Né? Mesmo argumento aqui para baixo. Nos dois casos, né, o campo magnético vale B, é um B função de z, talvez, né? Vezes o quê? Ele sai para fora da integral, porque ele tem o mesmo valor em todos os pontos. Né? Lá em cima, ele é paralelo ao campo magnético, paralelo ao dl, porque ele está na direção menos y, aqui embaixo também. Então, vai dar duas vezes o valor de B vezes o comprimento desse lado do retângulo, que é o L. Né? E isso aqui a gente já viu, tem que ser igual a μ0K vezes L. Ou seja, a função B de Z não é função de Z, não, ela é uma constante. Né? Vai dar o L cancela, né? Esse L aqui cancela com esse L aqui. Então, isso aqui vai dar μ0K sobre 2. Ou seja, não depende de Z. Implica que o campo magnético aqui ele está em direções diferentes, né? Mas o campo magnético, num ponto R qualquer, ele só depende de nada, ele é constante. Né? Ele só depende se eu estou acima ou abaixo do plano. Ele vale μ0K sobre 2 menos y chapéu, se Z é maior do que zero, e ele vale mais μ0K sobre 2 y chapéu, se Z é menor que zero, se eu estou abaixo do plano. É um resultado que surpreende, acho que surpreende aos poucos. Vocês falam que o campo magnético tem o mesmo valor a qualquer distância do plano que eu estou. É porque é um plano infinito, né? Então, assim, vocês podem pensar assim, à medida que você vai subindo, né? Você vai aumentando a sua distância ao plano, em direção Z, ou descendo abaixo, né? Quanto mais alto você está, mais do plano você enxerga, né? Então, maior contribuição de linhas de corrente você tem, porque você tem um número infinito de linhas de corrente. Se você está muito perto do plano, você pega o campo magnético criado pelas linhas de corrente, estão ali pertinho. Se você sobe, né, as linhas de corrente que estão lá longe começam a contribuir também. Se for lá para o infinito, você está vendo todas as infinitas linhas de corrente, o campo magnético se mantém constante. É um resultado que pode surpreender, mas é o resultado mesmo. Muito bem, vamos para o terceiro caso, que é o que eu chamo de solenoide. Um solenoide infinito, né, para a gente poder ter a simetria. Um solenoide é o seguinte, eu vou pegar um cilindro e dar um número, vai ser um número infinito de voltas, né, em torno de um fio. Vou pegar um fio, né, condutor, enrolar ele em torno de um cilindro isolante, tem um raio R,
né? Vou dar infinitas voltas, porque o solenoide esse cilindro tem um comprimento infinito. E vou passar uma corrente I nesse fio. De novo, vou copiar a figura aqui do livro, que ajuda a visualizar o que eu estou falando. Isso aqui, ó. Tá um pouquinho aqui, né? Então, ó, tem um cilindro infinito, que representado por essas duas linhas aqui, o raio dele é R, né? E em volta desse cilindro eu enrolo um fio condutor, o cilindro é isolante. Um número infinito de voltas, e elas são muito pertinho uma da outra. Tá? A distância vertical entre uma linha e outra, a gente vai fazer tender para zero. Claro que é impossível fazer isso na prática, ser uma distância zero. Mesmo se o fio for fininho, você consegue colocar essas voltas, né, consecutivas bem próximas uma da outra mesmo. Mas você consegue fazer um solenoide infinito na prática, se em vez de enrolar um fio em volta do seu cilindro, você enrola uma lâmina metálica, né? E faz passar uma corrente por essa lâmina metálica. Né? Eu tenho um cilindro aqui na mão, vocês conseguem ver. Tem um cilindro aqui, eu vou enrolar um fio aqui nele, né? Isso aqui era um rolo de papel alumínio que dá um bom solenoide, né? Porque o papel alumínio é um condutor, né? Enrolado em volta disso aqui, uma folha só de papel alumínio, passar uma corrente, dar um jeito de introduzir uma corrente aqui nela, né? Fosse um alumínio supercondutor, né? Para manter a corrente circulando aqui, a corrente I circulando nesse fio infinito. O número de voltas que eu tenho, o número total de voltas, é infinito, mas o que eu preciso é saber o número de voltas que eu tenho por unidade de comprimento. Então, eu conto um comprimento L grande aqui no solenoide, né? Pego uma distância L grande aqui e conto quantas voltas? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Passo 6 voltas nessa distância L. Então, eu tenho 6 dividido pela distância L. Tem um número N pequeno de voltas por unidade de comprimento. Vou colocar aspas no voltas, né? Porque não parece muito científico, não. O número de voltas por unidade de comprimento é a grandeza que a gente precisa. E vocês já vão ver por quê. Muito bem, quais são os argumentos de simetria aqui? O campo magnético não pode ter nenhuma componente radial, ele não pode ter nenhuma componente do campo magnético que esteja orientado ao longo do eixo perpendicular ao solenoide. Ele não pode ter uma componente na direção S. É um pouco sutil de ver isso. Tá? Para ver isso, imagine o seguinte, pega um cilindro aqui, imagina uma corrente circulando em torno dela. Tá? A corrente está circulando aqui, então isso vai provocar um campo magnético. Imagina o campo magnético está nessa direção aqui. Tá? E a corrente está circulando no sentido, se eu olhar de cima, a corrente está circulando no sentido horário. Tá? Mas se eu olhar isso aqui de baixo, a corrente está circulando no sentido anti-horário. Você tem que manter. Pega um cilindro, não precisa pegar um cilindro imaginário, né? Coloca o seu dedo para representar a corrente, girando em torno aqui assim. Olha de cima, está girando no sentido horário. Olha de baixo, você vai ver, mantém o dedo girando, tá? Aí você vai ver que está girando no sentido anti-horário. Quer dizer, se você olhar de cima ou olhar de baixo, você inverte o sentido da corrente. Ora, se você inverter o sentido da corrente, o sentido do campo magnético tem que inverter. O campo magnético é proporcional à corrente, né? Lei de Biot-Savart, campo magnético é proporcional a J. Então, se você inverte, troca J por menos J, o campo magnético tem que inverter. Só que aqui eu inverti o campo magnético só assim. A corrente aqui é o sentido horário, aí eu olhei de baixo, não, está no sentido anti-horário. Então, o campo magnético tem que inverter também quando eu olho de cima ou olho de baixo, porque a corrente, para mim, está invertida. Se eu tiver uma componente nessa direção, olhando de cima ou olhando de baixo, a direção é a mesma. Na direção radial, essa direção S aqui, né? Isso aqui é a direção S chapéu. Se o campo magnético tiver uma componente nessa direção, se eu olhar de cima ou olhar de baixo, essa direção continua a mesma. Quer dizer, eu inverto o sentido da corrente e o sentido do campo magnético não inverte. Não pode ser. Então, o campo magnético não pode depender de S. Tá? O campo magnético B, não, ele não pode ter
Não pode ter. Não pode ter componente B índice S, né, na direção S chapéu. Tá? Por causa disso, se você inverte a corrente do sentido horário para anti-horário, o campo magnético tem que inverter e ele não inverte. Porque trocar a corrente de sentido horário para anti-horário é olhar o solenoide de cima ou olhar ele de baixo. Né? Então, bom, já sabemos alguma coisa, né? Mas o campo magnético também não pode ter uma componente na direção φ. Ele não pode ter uma componente B índice φ na direção φ chapéu. Por quê? Porque essa é a direção da corrente. A corrente é circular. E o campo magnético tem que ser perpendicular à corrente. Então, o campo magnético só pode ter componente ao longo da direção Z. Tá? B só pode ter componente, vou deixar um espaço aqui, na direção Z chapéu. Ok? Agora, vamos ver se o campo magnético pode depender da direção Z. Ele tem uma componente na direção Z chapéu. Ele está orientado, então, eu sei que o campo magnético, qualquer ponto, está orientado para cima ou para baixo. Só tem componente na direção Z, que é essa direção aqui. Ó. Meio torta, mas é a direção paralela ao eixo do meu solenoide. Não? Agora, ele pode depender de Z? Ele pode variar com Z? Não. Por que não? Porque se você muda a sua direção, se você sobe ou desce, se você varia a coordenada Z, a situação que você vê é a mesma. Né? A paisagem que você vê é a mesma. Nenhuma grandeza física, não é só o campo magnético, não, nenhuma grandeza física nesse problema pode depender, pode mudar quando você muda a coordenada Z. Se você muda a coordenada Z mantendo S e φ constante, não, o problema é exatamente o mesmo. Então, B não pode depender de Z. Será que ele pode depender de φ, assim, do ponto ao redor do fio em que eu estou? Também não, né? Se eu girar em torno do fio, mantendo a distância ao fio constante, eu vejo sempre a mesma coisa. Eu vejo esse cilindro com o fio enrolado, né? Essa distância aqui, né? Em qualquer ângulo que eu tiver em torno do fio. Então, o campo magnético também não pode depender da coordenada φ, Ele só pode depender da coordenada S. Ele só pode depender, B só pode ser função de S. Porque quando eu vario a coordenada S, quando eu me afasto ou aproximo do solenoide, aí a situação muda. Eu estou mais perto ou mais longe do solenoide, né? Então, eu chego mais perto da corrente ou afasto da corrente. Então, B é uma função de S e tem que estar na direção Z. Pronto, né? Então, a gente já sabe o que é um circuito amperiano conveniente. É um circuito que vai ter linhas retas ou paralelas à direção Z ou perpendiculares à direção Z. Porque aí B escalar dl, né, vai dar 0 se eu estiver andando na direção perpendicular a Z, né, se dl for perpendicular a Z, ou vai dar o mesmo valor se eu tiver a mesma distância S, né, e andando na direção Z, para cima ou para baixo. Tá? Então, o que a gente quer fazer, né, o que a gente precisa calcular, é a integral de B escalar dl. Então, vamos escolher um percurso amperiano que tenha o mesmo valor, né, o mesmo valor de S, né, em todos os pontos, tá? Todos os pontos não dá, né? Porque aí eu não consigo fechar o circuito. Não? Então, eu vou escolher um percurso amperiano, como eu falei, com lados que vai ser feito de linhas retas, vai ser um retângulo com alguns lados paralelos a Z e outros lados perpendiculares a Z. Estava pensando aqui como que eu vou fazer para desenhar isso, mas eu já sei, eu vou copiar a figura do livro de novo. Tá? Olhando a figura do livro, é que a figura do livro já tem 2 percursos. Não tem problema, não. A gente olha um e depois olha outro.
Vou copiar outra figura aqui do livro, a figura 537. Vou pôr ela nesse slide aqui. Então, copia e cola essa figura aqui. É o meu solenoide de novo, né? Vamos olhar primeiro para esse percurso aqui, 1. Tá? Que percurso que é esse? Meu vetor DL está aqui. Ó. O vetor DL, o percurso é os lados desse retângulo aqui em cinza. Eu desço aqui, aí eu venho, volto aqui perpendicular a Z, subo paralelo a Z, não? Esse aqui é o vetor DL, e volto perpendicular a Z de novo. Tá? Então, esse lado aqui está a distância A do eixo do solenoide, o outro lado do retângulo está a distância B do eixo do solenoide. Quer dizer, a coordenada S, daquele lado aqui do retângulo, vale B, a coordenada S desse lado aqui vale A. Né? O S varia nesse ponto aqui. O que eu tenho que resolver é a integral de B escalar dl. Não? Isso aqui tem que ser igual a μ0, a integral de J escalar dA, sobre a superfície definida por esse percurso C aqui, que é esse percurso marcado em vermelho. Nós estamos olhando só para esse aqui agora. Que superfície é essa? Eu posso pegar essa superfície aqui, né, mostrada em cinza, superfície desse retângulo aqui. Isso aqui, já viu, é μ0 vezes a corrente que corta essa superfície. Qualquer corrente que corta a superfície aqui, 0, não passa nenhuma corrente. Toda corrente está nesses fios que estão ali. Então, isso aqui tem que dar 0. Não? Essa integral, o valor da integral tem que dar 0. Não significa que o campo magnético tem que ser 0, não. Né? A única coisa que a gente descobriu até agora é que a integral do campo magnético sobre esse percurso aqui tem que dar 0. Quanto que dá essa integral? O campo magnético, a gente já viu que ele só pode depender de S. Opa! Vamos representar isso correto. O campo magnético, só numa posição R qualquer, não? Ele só pode depender da coordenada S e ele tem que estar na direção Z chapéu. Então, B escalar dl, estou olhando para essa integral aqui, B escalar dl, nesse ponto do circuito e nesse ponto aqui desse circuito amperiano, desse percurso amperiano, B escalar dl é 0 aqui e é 0 ali em cima. A integral de B escalar dl vai dar 0 aqui, não? Mais 0 aqui embaixo, né? Mais o quê? Aqui não, né? Aqui eu tenho um valor que é B, né? Aqui é paralelo B aqui é paralelo ao lado, esse lado do retângulo, não? Eu vou ter que usar um argumento antes para falar que B não pode depender de S. E aqui eu estou variando a distância S, né? Então, aqui eu tenho essa integral aqui sobre o percurso de B até A, de B, que em princípio é a função de S vezes dl, né? Mais a integral de A até B, aqui embaixo, né? De A até B, aqui embaixo, de B é uma função de S vezes dl. E isso aqui tem que dar 0. Tá? Então, essa integral aqui, né, tem que ser igual ao negativo dessa integral. E o campo magnético tem que estar na direção Z. Não faz sentido ele estar na direção mais Z aqui em cima e menos Z aqui embaixo, porque ele tem que ter o mesmo valor em todos os pontos ele não pode depender de Z. Né? Então, ele tem o mesmo valor aqui em cima e o mesmo valor aqui embaixo. Ele poderia variar com S, mas o único jeito de fazer essa integral aqui ser 0, não? Eu tenho que a integral de B até A de B de S dl
tem que ser igual a menos a integral de A até B, né? A segunda integral aqui, de B de S dl. Se eu trocar os limites de integração aqui, eu chego, não, eu troco, eu inverto o sinal da integral, né? A integral de B até A de BS dl tem que ser igual à integral de B até A de B de S dl. O tamanho desse percurso aqui é igual ao tamanho desse percurso é igual ao tamanho desse percurso aqui. O único jeito dessas duas integrais serem iguais é se o B em S igual a A for igual ao B em S igual a B. O valor do campo magnético nessa distância aqui, o valor do campo magnético aqui nessa distância tem que ser igual... Ah, não, eu estou fazendo isso errado. Desculpa aí, gente. Eu fiz uma coisa errada aqui, gente. Apaga. Apagado. Não estou integrando ao longo. Eu estou integrando nesse caminho aqui, né? Mantendo a distância S constante. Foi por isso que eu escolhi isso. Por que vocês não me interrompem? B depende de S. Não sei que integral de B escalar dl é isso aqui, mas isso aqui está errado. Ó. Isso aqui para baixo está errado. Na hora de integrar, eu peguei o caminho errado, né? Vocês perceberam isso? Eu não escrevi a outra parte, né? Duas partes do caminho aqui, que é a integral dá zero, é exatamente aqui, né? Aqui nesse percurso aqui, esse aqui dá zero e aqui dá zero, porque o campo magnético é perpendicular. O campo magnético está na direção Z, para cima. E ele é perpendicular a dl nesse ponto e nesse ponto aqui. Né? O que é zero aqui é B escalar dl nesse ponto do caminho. Isso aqui é zero, nesse ponto e nesse ponto. Então, essas duas integrais aqui, na verdade, elas são feitas numa uma distância S fixa. Né? Essa integral de B escalar dl, agora eu vou fazer certo. Integral de B escalar dl, isso aqui é para S igual a A, isso aqui é para S igual a B. Tá? Então, isso aqui, o valor de B é constante, isso aqui dá B na posição S igual a A, vezes o comprimento L dessa descida do triângulo aqui, mais... aqui está para baixo, aqui está para cima, mas o campo magnético ou está para baixo ou está para cima. Então, uma integral vai ter o sinal contrário da outra. Né? Então, isso aqui vai ser menos B, que é o produto escalar de B e dl, é BS vezes dl mesmo. Já fiz o dl é paralelo ao campo, paralelo ou antiparalelo ao campo magnético, né? Então, na verdade, eu tenho que mudar o sinal da integral já aqui, porque aqui eu já fiz o produto escalar. Né? Se B é paralelo a dl nessa integral aqui, não, né? Então ele é antiparalelo nessa de cá, e vice-versa. Não importa qual das duas, eu coloco sinal negativo. Se eu tiver errado, no final vai me dar um sinal negativo no valor do campo, mas não importa, porque o resultado dessa integral tem que dar zero, né? Porque a corrente que corta essa superfície é zero. Então, tanto faz. O que importa é que essa integral é igual àquela integral, ou seja, B em S igual a A, multiplicado por L, é igual a B em S igual a B, multiplicado pelo mesmo L, ou seja, o campo magnético na posição S igual a A é igual ao campo magnético na posição S igual a B. Tá? Ou, ainda assim, o campo magnético do lado de fora do solenoide, onde eu não peguei nenhuma linha de corrente, né, ele é o mesmo em todos os pontos. Ele não varia com a distância ao solenoide. Ele tem o mesmo valor em todos os pontos. Ora, isso aqui vale para qualquer que seja o tamanho dessa lateral aqui do triângulo. Né? Eu posso estender isso aqui até o infinito. E no infinito, o campo magnético tem que ir para zero. Né? O campo magnético, quando S tende para infinito, tem que tender para zero. Então, eu faço B tender para zero, então. B tender para infinito. Né? Faço a posição S igual a B, o valor do
da distância B, valor da coordenada S, que a gente estava tomando como B, eu faço ele tender para infinito. Estendo esse retângulo aqui até o infinito. Então, isso aqui tende para zero, esse lado de cá. Ou seja, fora do solenoide, o campo magnético é nulo. Desculpa a confusão que eu fiz ali na conta, espero que tenha ficado claro. Fora do solenoide, o campo magnético é zero. Bom, será que o campo magnético é zero em todos os pontos? Não, porque agora eu vou pegar um outro circuito, outro percurso amperiano, que é esse retângulo aqui, né? É um retângulo pelas mesmas razões de antes. Esse lado aqui do retângulo é perpendicular ao campo magnético. O campo magnético, pelos argumentos de simetria, tem que estar na direção Z. Né? Se ele depender de alguma coisa, ele depende só da distância ao eixo do solenoide. Né? Fora, a gente já viu que não, porque ele tem que ser nulo em todos os pontos. Né? Esse lado aqui desse retângulo, a mesma coisa, né? Ele é perpendicular ao campo magnético em todos os pontos, então B escalar dl dá zero aqui e aqui. Só tem contribuições para a integral de B escalar dl aqui e aqui, que são caminhos que estão à distância S fixa do solenoide. Só que esse caminho aqui passa do lado de fora do solenoide, onde o campo magnético é igual a zero. Tá? Então, eu vou colocar um S1 aqui, né, para indicar que isso aqui é feito sobre o caminho 1. Essa integral que a gente fez aqui é feita sobre o caminho 1, né, que é esse desenhado aqui. Agora eu vou fazer a mesma integral sobre o caminho 2. Vou copiar a figura no slide seguinte, porque aí a gente não tem que ficar indo e voltando, não? Porque agora eu quero fazer essa integral de B escalar dl sobre o retângulo 2 ali, ó, caminho 2, esse caminho aqui. Né? Nessa parte aqui do caminho, B escalar dl é da zero, né? O campo magnético tem que estar na direção Z, isso a gente já viu, o campo magnético B só pode depender de S e ele está na direção Z, ou para cima ou para baixo, né? Mas B escalar dl é zero nesse ponto do caminho de qualquer jeito. Né? Aqui dentro, né? Isso aqui vai dar a integral de B num S fixo, né? B de S, onde S é a distância que eu estou ao eixo do cilindro. Vou estender o eixo do cilindro aqui para baixo. Isso aqui é a coordenada S, que marca a posição dessa parte do caminho aqui. Né? Estou percorrendo esse caminho, a corrente está assim. Bom, depende se depois eu ponho o sentido da corrente. Eu estou percorrendo esse caminho assim, ó, DL, DL, não? Eles completam ali o lado lá. Aqui, então, eu estou sempre à mesma distância. Não? Então, o campo magnético só depende de S, então isso aqui é o valor do B na posição S, integrado em DL, nesse lado aqui do retângulo que tem um comprimento L. Não? Então, essa integral aqui vai dar B na posição S vezes L. Né? Essa integral aqui. Mas, completando esse circuito, a integral aqui dá zero também, porque B escalar dl dá zero, então tem mais um zero. E aqui do lado de fora, né, B escalar dl não dá zero, em princípio, mas dá zero porque o campo magnético é nulo. Né? A gente viu antes que o campo magnético é zero fora do solenoide. Então, essa integral aqui dá simplesmente B vezes L. Tá? E isso aqui tem que ser igual a μ0 vezes a corrente que corta a superfície definida por esse caminho. Olha, é a superfície desse retângulo aqui, e a corrente que corta essa superfície depende de quantas voltas do fio, né, enrolado em volta do solenoide, quantas voltas passam através desse retângulo aqui. Cada volta contribui com uma corrente I. Né? Então, ó, conclusão é que o valor da integral, que é B na posição S vezes L, tem que ser igual a μ0 vezes o número total de voltas que passa ali, né?
no comprimento L. Ora, eu tenho N sobre L voltas por unidade de comprimento vezes L... Não. Isso mesmo, né? Eu tenho N grande dividido por L voltas por unidade de comprimento. No comprimento L, né, eu vou ter N grande voltas. Isso aqui, vezes cada uma delas contribui com a corrente I. Bom? Então, eu tenho que B, S vezes L, M0, isso aqui é o que a gente definiu como N, vezes L, vezes I. Corto o comprimento L dos dois lados, ainda bem, porque esse comprimento é arbitrário, não? E, finalmente, eu tenho que o campo magnético B, ele não depende de S. Poderia depender de S, mas não depende de S. O módulo dele é μ0, número de voltas por unidade de comprimento que eu tenho no solenoide, vezes a corrente que passa no fio. Tá? E a direção é a direção Z-chapéu, então o campo magnético é igual a μ0 NI Z-chapéu, se eu estiver dentro do solenoide, se a coordenada S for menor do que o raio do solenoide, né? R grande é o raio do solenoide, isso aqui, ó. R grande. E o campo magnético é 0 se eu estiver fora do solenoide, se for maior do que R grande. Tá? Solenoide é um pouco mais sutil, né? Injuriado porque eu errei aqui a conta, mas felizmente eu percebi a tempo. Bom, vocês reveem esse cálculo, né? Para ver como que a gente chega nesse resultado. É um resultado importante, né? É um campo magnético que é constante, né? Uniforme dentro do solenoide. Em certo sentido, a gente pode dizer que o solenoide infinito é o análogo magnético do capacitor de placas paralelas. O capacitor de placas paralelas te dá um campo elétrico, capacitor de placas paralelas infinito, né? Ele te dá um campo elétrico constante entre as placas. O solenoide infinito ele te dá um campo magnético uniforme constante dentro do solenoide. Então, ele é um jeito de você conseguir um campo magnético constante. É o jeito padrão de você conseguir um campo magnético constante. Bom, o quarto e último caso em que a gente consegue uma solução analítica para a lei de Ampère, né, é o chamado toroide. Vou passar muito rápido por ele, que corresponde ao exemplo 5.10 lá do livro. Eu vou copiar aqui no livro a figura do toroide, que essa aqui eu não consigo desenhar de jeito nenhum. Um toroide é uma rosquinha. Imagina um biscoito desses em forma de rosca, né? Essa aqui é a figura 5.38. Ou assim, é um anel, né? Um anel circular. Agora, em volta desse anel, eu vou enrolar um fio. O anel é feito de um material isolante, em volta dele eu enrolo um fio, que são essas linhas pretas aqui. Ele vai, volta, passa lá por dentro e volta, né? E nesse fio eu vou passar uma corrente. Tem uma corrente I que passa aqui, desce aqui, volta lá do outro lado, passa aqui, né? Desce aqui, volta lá do outro lado, assim. Então, tem uma corrente circulando aqui. Isso é uma bobina toroidal ou um toroide, né, simplesmente? É uma rosquinha com um fio enrolado nessa rosquinha, passando lá dentro e por fora. Bom, não vou fazer isso em detalhes, não. Usando os argumentos, vocês dão uma olhada no exemplo 5.10 lá. Estou gastando tempo demais em solenoide lá. Mas usando os argumentos de simetria, você consegue enxergar, provar, né, só pela simetria do problema, que o campo magnético ali dentro tem que ser dentro do toroide. Ele só pode depender da distância ao centro, né? A distância é um ponto aqui no centro, ou seja, ele tem que ser função só da coordenada S. Também posso usar coordenadas cilíndricas aqui, né? E ele só pode estar na direção φ-chapéu.
ele tem que ser perpendicular à corrente, né, em todos os pontos. Isso dentro do material da rosquinha, tá? Dentro do material da rosquinha. O resultado, depois de fazer as contas aí, vou deixar isso para vocês fazerem. O resultado é o seguinte: o campo magnético ele dá μ0, N grande, onde N grande é o número total de voltas do fio que eu tenho, né, em torno dessa rosquinha, vezes I, que é a corrente que passa nesse fio, dividido por 2π, S é a distância ao centro do solenoide, e ele está na orientação φ-chapéu. Isso aqui é o campo magnético para S entre A, que é o raio interno da rosquinha lá, né, o raio interno do solenoide, e B, que é o raio externo. Se isso aqui é o centro do solenoide, isso aqui é a distância A, isso aqui é o S igual a B, né, do lado de fora do solenoide. Então, dentro aqui da rosquinha, entre S igual a e S igual a B, eu tenho esse campo magnético, né, que varia com a distância ao centro, e o campo magnético é zero fora da rosquinha, ou seja, para S menor do que A, S menor do que A e S maior do que B. Fora da rosquinha, o campo magnético é zero. Isso é N grande, né? E a corrente... Bom, N grande é o número total de voltas. É importante que não é o número de voltas por unidade de comprimento, nada, não. É o número total de voltas que eu tenho. Número total de voltas. Esse arranjo é também tecnologicamente importante, né? Ele é usado para você confinar partículas também. O pessoal usa estruturas desse tipo para tentar fazer fusão nuclear, né, de uma forma controlada e produzir energia, né? Se conseguir fazer, é uma revolução. Será que a gente tem tempo de introduzir o potencial magnético? Eu acho que eu vou dar só a motivação, se tiverem um pouquinho de paciência, e a gente vê o potencial magnético na próxima aula. A motivação é a seguinte, né? No caso do campo elétrico, a gente viu, para o campo elétrico, a gente viu que o fato que o rotacional do campo elétrico, na eletrostática, né? O fato que o rotacional do campo elétrico era nulo, se não tem variações no tempo da densidade de carga, isso implica que a gente pode escrever o campo elétrico como sendo o gradiente de uma função, que a gente escolheu como sendo a função menos V. Eu defino o potencial elétrico, né, que facilitou a gente a calcular o campo elétrico, facilitou em princípio. Isso aqui leva a gente à equação de Poisson, né, ou de Laplace, e aí, em princípio, é mais fácil, não sempre é mais fácil calcular, não, em princípio, não é sempre, né? Em geral, é mais fácil calcular essa função V, a gente já viu antes, não vou rever tudo isso, não, e a partir dela é fácil achar o campo elétrico, que basta derivar, né? Para o campo magnético, eu não tenho essa situação, né? Para o campo magnético, o rotacional do campo magnético não é zero, a não ser que a densidade de corrente for zero, mas aí eu não tenho campo magnético, né? Porque o divergente de campo magnético é sempre zero. Então, vamos tentar usar isso. Divergente de Bessa é igual a zero. Ora, uma coisa que a gente sabe é o seguinte: o divergente de qualquer rotacional, se eu tirar o divergente do rotacional de um vetor A qualquer, isso dá sempre zero, tá? Qualquer que seja o vetor A. Isso é um resultado matemático simples. Posso provar diretamente, né? Escrevo as equações. Rotacional de A. A tem componentes AX, AY, AZ. Aí escrevo as equações, né, para as componentes x, y e z do rotacional de A, né, em termos das coordenadas de A, x, A, y, z. Aí tiro o divergente, que aplico as derivadas aqui, dá zero, né? Os termos se cancelam, dá sempre zero. Na verdade, a gente viu isso lá atrás, no capítulo 1, naquela revisão de matemática. Eu anotei aqui, esse é o teorema 2, no final do capítulo 1 do livro, se quiserem rever. Divergente de
qualquer rotacional de qualquer vetor é sempre nulo. Ora, o divergente do campo magnético é sempre zero, né? Então, eu posso escrever o campo magnético como sendo rotacional de um vetor A ser determinado. Eu posso escrever isso porque o divergente de B é obrigatoriamente zero. Sempre. É um dos nossos postulados. Então, eu vou escrever isso e vou tentar achar equações que me permitam determinar o A. Se essas equações para determinar esse vetor A aqui, cujo rotacional dá o campo magnético, forem mais fáceis do que a lei de Biot-Savart, a lei de Ampère, então eu tenho um caminho para achar o campo magnético. Eu acho esse vetor A, e aí achar o B vai ser fácil, é só derivar, né? Um pouco mais complicado, porque um rotacional, sei lá, dá um pouco mais de trabalho para fazer do que o divergente, né? Do que o gradiente, mas é trabalho braçal, né? É coisa que a gente sabe fazer. Derivar, a gente consegue derivar sempre. Tá? Então, a gente garante, escrevendo B como rotacional de um vetor A, a gente garante que o divergente de B vai ser igual a zero. Mas o rotacional de B não é zero, né? O rotacional de B é igual a M0J. É a outra nossa equação fundamental. Isso implica, então, que se eu escrever o campo magnético como rotacional de um vetor A, eu vou ter que o rotacional do rotacional de A é igual a M0J. Qual que é a implicação disso? Não? Vou passar para o próximo slide aqui, que vai ser o último, então, tá? O rotacional do rotacional de A tem que ser igual a M0J. Ora, rotacional do rotacional, a gente tem uma expressão para isso. De novo, né? Vamos colar lá na contracapa do livro, você olha lá, é a regra do produto 11. Ela me diz que o rotacional do rotacional de um vetor qualquer, A, por exemplo, é o gradiente do divergente desse vetor, tá? Menos o laplaciano, o del2 desse vetor. Tá? Isso aqui é a regra de produto 11, né? Contra a capa do livro, que vocês podem provar também. Essa relação aqui, acho que até é uma das que eu sei de cor, porque essa aqui é bastante usada. Contra a capa do livro, entre parênteses aqui. Bom, a minha equação de que o rotacional de B é igual a M0J, então fica assim, né? O gradiente do divergente de A menos o laplaciano de A tem que ser igual a M0J. Tá? Então, parada aqui, assim, o laplaciano é uma coisa tranquila para todo mundo. Vamos lembrar, o laplaciano são as derivadas segundas, né? O laplaciano é o divergente do gradiente. Del2 é, por definição, o divergente do gradiente. Del escalar, só faz sentido se eu colocar aqui, vou colocar uma função aqui na frente, né? Um A aqui. Então, coloco um A aqui. Isso é uma função, tá? É a componente x do vetor A. E isso aqui, né, vai ser as derivadas segundas, derivada segunda parcial em relação a x, mais a derivada segunda parcial em relação a y, mais a derivada parcial em relação a z, né? Tudo isso aqui aplicado no AX. Né? Eu apliquei isso aqui no AX. Vou fazer um X decente aqui. AX. Né? O laplaciano de A, do vetor A que aparece aqui, né? Na verdade, são três equações que eu tenho aqui, né? Porque eu tenho essas derivadas aplicadas
na componente AX, aplicado na componente AY e na componente AZ. Né? Essa equação aqui, na verdade, são 3 equações, né? Porque aqui ó, eu tenho o J tem coordenadas JX, JY e JZ. Né? Esse laplaciano também tem 3 componentes, são as derivadas segundas de AX, derivadas segundas de AY e derivadas segundas de AZ. As derivadas segundas de AX são igual a μ0JX. Tá? Tem esse cara aqui também, tem 3 componentes. Né? O gradiente de qualquer coisa é um vetor. Então, isso aqui são 3 equações, na verdade. Tá? Deixar para vocês pensarem isso, na aula que vem eu comento de novo. Essa equação é útil, ou seja, é mais fácil determinar o A? Aparentemente não, né? Mas tem uma coisa parecida aqui com a equação de Poisson. Né? A equação de Poisson ela envolve o laplaciano também, né? O del2 de A. Então, vocês estão... É o laplaciano de V, né? del2 de V, que é igual a uma constante. Lá, a equação de Poisson é o 1 sobre ε0. Não? Vamos escrever a equação de Poisson aqui. A equação de Poisson seria o análogo aqui para o campo magnético. Ela é o del2 de V é igual a menos 1 sobre ε0, uma constante, vezes a densidade de carga. Laplaciano do potencial é uma constante, tá? Vezes a fonte de campo elétrico, que é a densidade de carga. Aqui ó, eu tenho Laplaciano do... Se for um potencial, vou ter que chamar ele de potencial vetor, né? Porque ele é um vetor. É igual a uma constante vezes a fonte de campo magnético, que é a densidade de corrente. Tá? Bom, ok, tem esse termo aqui perturbando. Né? Então, o que eu posso fazer com esse termo? Se o divergente de A for igual a zero, se o divergente de A for igual a zero, aí sim eu tenho uma equação que é similar à equação de Poisson. O Laplaciano desse vetor A, que eu vou chamar então de potencial vetor, é igual a menos, esse menos vai para o lado de lá, né? Menos μ0J. Eu tenho, na verdade, 3 equações, né, de Poisson. A equação de Poisson aqui. Né? Laplaciano de uma função escalar é menos uma constante vezes uma função. Aí aqui eu vou ter 3 equações. O Laplaciano do AX, da componente x do vetor A, é menos uma constante, μ0, vezes uma função, jx, a componente x do j. Tem uma segunda equação, que é o Laplaciano da componente y do A, Laplaciano de AY é igual a menos μ0 jy. E tem a terceira, que é o Laplaciano de AZ igual a menos μ0 jz. Né? Isso aqui seriam 3 equações de Poisson que a gente já tem técnicas para resolver. Né? Mas tudo isso se o divergente de A for igual a zero, porque aí eu me livro dessa parte aqui da equação. A coisa bonita que eu vou deixar para mostrar na próxima aula é que a gente sempre pode achar um vetor A cujo divergente é igual a zero. E aí eu posso usar essa equação aqui para determinar esse A, que é o que a gente vai chamar de potencial vetor, e vocês já sabem resolver, porque são 3 equações de Poisson. Só tem 3 vezes o trabalho de antes. Então, ó, vou deixar para a aula que vem a demonstração de que você sempre pode escolher um vetor A cujo rotacional é o campo magnético e cujo divergente é nulo. Sempre pode-se escolher isso. Não? É um resultado bonito. Mas fica para a próxima aula, cenas do próximo capítulo, para a próxima semana. Né? Então, próxima semana, na terça-feira de manhã, já tenho a prova postada no Moodle para vocês, a prova 4, tá? E a gente termina essa parte do potencial vetor. Alguma dúvida, alguma pergunta? Moratti? Sobre a questão da prova mesmo, da semana que vem, professor. A aula da semana que vem também já pode ser muito bem incorporada para essa prova, ou não? Não, aí eu colocaria na prova uma ou 2 questões referentes à parte da matéria até hoje. Tá? Até hoje, né? Então, a matéria da prova, apesar da gente potencial, então, assim, potencial vetor
Se entrar alguma coisa, é alguma coisa conceitual a respeito do que a gente viu aqui, mas provavelmente não vai entrar nessa prova 4. Fica para a prova 5. Tá ok. A matéria de uma prova sempre inclui a matéria das provas anteriores a ela, né? Assim, por necessidade. Não, tranquilo, porque assim, essa daí já é até importante mesmo para próprio de hoje, né? Então, assim, fica meio que conectado, então a gente fica meio em dúvida. Tá. Não, a matéria da prova inclui, com certeza, soluções da lei de Ampère, né? Que a gente viu as aplicações hoje, exemplos de como resolver hoje. A potencial vetor, provavelmente, não vai ter nenhuma questão, não, porque a gente viu muito pouco hoje, só introduzir a motivação, né, para esse potencial vetor. É a introdução. Nós vamos chegar nessas equações essa equação parecida com a equação de Poisson. Essas equações de Poisson, né? 3 equações de Poisson. Mas vou deixar potencial vetor, eu cobro de vocês na quinta prova. Eu dou um jeito de colocar Tá ele lá. joia. Tá joia, então, professor. Gente, mais Obrigado. alguma dúvida? Bom, bons estudos aí para vocês, né? Bom fim de semana. E encontramos na terça-feira novamente. Bom final de semana para o senhor aí também. Valeu, professor. Obrigado. Professor, bom fim de semana.